Olá, bom dia. Hoje eu e a Mari Filésio vamos conversar aqui sobre a produção do vídeo Uma Vida. Esse é um projeto de, é, incentivado pela Fundação Cultural Curitiba, o Programa de Apoio Incentivo, né, da Fundação Cultural Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu vou convidar a Margit aqui agora para entrar nessa sala. Bom dia, Margit. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Ju. E vamos lá. Eu queria só entrar aqui no YouTube para copiar o link do vídeo. Mas Sabe se talvez seja legal eu te... o roteiro, sabe? Para as pessoas saberem, né, que a gente vai passar o vídeo, primeiramente. Sim, a gente vai transmitir o vídeo, ele tem mais ou menos uns 25 minutos. E depois a gente vai fazer essa conversa, que vai ter mais ou menos uns 40 minutos, eu acho, né? Até um dia e meia, pretendemos ficar aqui. Pra... E aí, quem tiver questões pode colocar ali no chat do YouTube, né? Que a gente vai respondendo daí. Já coordenando essas duas coisas, então peço até a compreensão. Primeira vez que estou fazendo uma live assim. Bonito. É, pra, eu vou deixar aqui minha câmera para poder fazer a transmissão. Ju, quanto tempo tem o filme? Tem 25 minutos mais ou menos, ó, 24:56. Tá, e encerrado o filme, a gente vai passar para a conversa daí, certo? Certo, isso mesmo. Até meio-dia e meio, mais ou menos. Uhum. Então tá bom. Eu tenho, você não tem. 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 Corre! Corre! Atenção! Evacuação geral da área! Procure o local mais alto da cidade! Procure o local mais alto da cidade! Ato 1. Carne. O caso.
Via-se contornada, confinada, confinada, demarcada, delimitada, conformada. O espaço ali já estava justo o suficiente. De todo, assumia uma forma. Estava. Camuflava-se por ora nessa condição, nesse contorno, delineado, em papel imprevisto por grafite duro e pressão firme. Em traço, feito vagaroso, exitoso um tanto, perplexo. Olhando de certa, boa ou má distância, a forma encontrada prevalece sobre o gesto. E poderia até sugerir assemelhar-se a uma figura destacada, daquelas adesivas de cartela, restando uma presença em vazio cheio. Ainda poderia remeter a uma forma para colorir, ou a uma das formas de Gary Hume, contanto, sem cor, ou fazer lembrar, como me fez, os desenhos de únicos gestos de Valtércio Caldas. De certo que a posição no papel também é importante. O contexto, o que já havia ali. Assim como se fechava-se completamente em si. Mas agora, onde já se viu formas para colorir? Se for para brincar, prefiro em colo rir. Curioso que, ao ver o traço de certa boa ou má distância, percebia-se no gesto que o delineou o ato que hesita em realizar um contorno, ou em sua tentativa de aprendê-lo.
Ato 2. Vísceras. Especulações sobre o hesitar ou tentativas de aprendê-lo. Quais os sentidos de nossos gestos? Atenção! Quais os sentidos de nossos gestos? Eu acho que... O que age em nós quando hesitamos? O apoio do O que age em nós? do O que age em nós? Bem, mas quem é essa que hesita? Seleção. Sob quais Os condições se homens encontra? brancos usam de muitos artifícios para atingir seus objetivos. Em que condições nos encontramos fundados, enfundados ou afundados? Modalidades de convencimento. Então, tá combinado, é quase nada. Eu reivindico isso é que é tudo meu. Somente apesar de... Quais os sentidos de nossos gestos? Quais os sentidos de nossos gestos? Quais os sentidos de nossos gestos? Aceita a derrota. Aceita a derrota. Quais os sentidos Correria. de nossos gestos? Qualquer coisa. O SUS. O que age em nós quando hesitamos? Dor e febre em nós quando hesitamos. Se afasta de mim. O que age em nós quando hesitamos? Toda a tristeza dessa. Ai de você se você pisar na bola. Palerma. Atenção. Bem, mas quem é esse? Essa que hesita? Mas quem é esse? Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada. Bem, ou mas quem é nada. essa que hesita? Você deve me ouvir. Que isso, nessa cozinha levando a Sob quais pior condições se encontra? pane. Sob quais condições se encontra? Sob quais condições se Eu bem encontra? que lhe Sob disse. quais condições se encontra? Amar é tolice, é bobagem, ilusão. Essa outra Faz é mal. consequência do que acabo Em que de dizer. condições nos encontramos fundados, infundados ou afundados do todos? que acabo de dizer. Em que Em que condições condições nos nos encontramos? encontramos? Fundados, infundados, Fundados, ou Tá afundados? combinado, é infundados quase nada. ou Em que afundados? É tudo condições somente Engula. Em que condições nós encontramos fundados? bike. Não, nós, né? Em que condições nos encontramos fundados, CPF. infundados ou afundados? Conveniência. Em que condições nos encontramos Milícia. fundados, Milícia. infundados ou afundados todos? Como eu sou a Old. consequência Em que condições nos inevitável de encontramos você? fundados? Batata. Eu canto pra Infundados Deus ou afundados proteger-te. Em que condições? Eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Não deu em nada. Não deu em nada. Eles fazem zigue-zague, Não deu. parecem desnorteados, sem rumo. Não deu em nada. Não deu Na em volta nada. para casa. Não deu Quando em o nada. desejo bater. Em cima do lance. Experiência de um doce gostoso. Nova gula. It's Sempre very a nice sensação. Engula. Uma Chuchu, primeira vez. baby. Atenção.
Vamos fazer um filme. Uma coisa é a vida. Outra coisa é a civilização. Pronto, deixa assim. Consegui tudo que eu quis. Eu também peço desculpa se eu estiver incomodando alguém ou alguns do grupo aí, mas é porque acho que as coisas estão passando do limite. Eles estão jogando, os policiais jogam e estão jogando. Eles estão jogando. Como você está machucado? Tá pegado. Isso parece mulher? É uma mulher.
guerra mesmo. Uma farra sem limites. Gravar um vídeo. Mas Bom, oi. muito lindo. Obrigado, Margit, por participar desse projeto. Esse é o projeto Lambendo o Osso. É um projeto que eu produzi esse vídeo, né, Uma Lambida. Essa é uma ação, inclusive, de contrapartida social do projeto. E tem mais algumas ações de contrapartida, né, que o projeto promove. Além dessa conversa, vai ter uma oficina com a Sara Bonfim de produção, de construção de narrativas pessoais e adaptação, né, para roteiro. E a gente também vai fazer uma exibição conjunta do vídeo Não Só Sereias e Faunos, da Sara e desse meu vídeo, Uma Lambida. Sara Bonfim. Sara Bonfim. Eu agradeço muito, muito a tua participação, que a Margit acompanhou, né, o projeto, toda a produção, depois que eu já tinha escrito, né, um texto e já estava com o projeto em encaminhamento, convidei a Margit para
acompanhar esse processo, conversar comigo, debater, né, esse texto, esse vídeo que estava saindo, as ideias, as questões que estavam passando pela minha cabeça. E nesse processo a gente ficou alguns meses, né, conversando, tivemos umas 4, 5, mais que sempre teve disponível, né, para mim também, foi uma super interlocutora, né, nesse processo, assim, inclusive me ajudou também a ver algumas coisas importantes do que eu estava produzindo ali, né? Quando eu mostrei uma prévia ali, né, do que estava rolando no vídeo. Além disso, a gente debateu o texto, né, nesse vídeo, o texto que eu escrevi, ele não está integral, né, porque para mim é uma dificuldade lidar com o texto. Então, esse é o primeiro trabalho que eu lido assim com texto, com narrativa. Os meus vídeos, geralmente, eles são mais concisos, né, na questão da forma e do conteúdo, digamos assim, mais abstratos, né, eu diria. Então, tem até partes de alguns deles, né, dentro desse vídeo, mas eu utilizo eles numa forma mais fechada, sem essa condução, né, sem essa condução narrativa. Então, por isso que para mim foi importante também convidar um interlocutor para debater, né? Também eu também tive conversas com a Patrícia Saravia, que é uma atriz maravilhosa, que me ajudou também bastante, me fez ver várias coisas, né, do projeto, do processo, né, para pensar isso que me causou um certo pânico no começo, né? Como uma peça de teatro é um evento momentâneo que acontece e você proclama um texto e esse texto some depois, né, no mundo. Essa fala, ela fica ali para você numa memória. No caso de um vídeo, ele vai ficar ali, né, para sempre, digamos assim. Então, como lidar com isso, né? E aí, como trazer as imagens, como que isso não ficasse assim... Aí, os primeiros testes foi uma coisa muito interessante, porque daí parecia uma narração com imagem colada, e eu falei, não, isso não pode acontecer. Essa imagem, ela... como lidar com essa intercalação de imagem e texto. Então, o trabalho em si foi isso, assim, né? Por isso que eu chamo ele como um ensaio, é quase um experimento para eu aprender a lidar com o programa, aprender a lidar com essa conjugação de imagens, aprender fazendo também. E aí, inclusive, várias coisas nesse processo vieram como adendo, né? Tipo, como inesperado. Que a própria edição às vezes me mostrava que aquilo se mostrou para mim durante a própria edição, ou durante a própria... Quando eu subi a última versão, por exemplo, esse final ali, que é um rabo de fogo, ele ficou como uma falha. E aí eu resolvi assumir essa falha, né, digamos assim. Porque... Ao final de contas, ela tinha tudo a ver com o resto que estava acontecendo ali, né? São ao mesmo tempo decisões decisões e lidando com acontecimentos também que se dão dentro do próprio programa, dentro da própria edição, dentro do próprio processo. E aí a Margit teve um super papel. Bom, Zu, eu gostaria de dizer que foi muito bom dar esse mergulho contigo, né? Agradeço o convite, o chamado para estar perto de você nesse momento, tendo eu acompanhado a tua produção,
o teu fazer, a tua vida também, né, cotidiana, durante um bom período de nossas vidas, e sempre banhadas pelas conversas sobre arte, né? Então, eu considero que a gente começa essa interlocução antes do chamado para estar contigo nessa travessia que foi, né? Organizar, criar organizando, organizar na lida com mecanismos que ainda te são pouco familiares, digamos assim, no sentido do manejo. E eu acho super legal a gente aprender esse manejo mesmo, pegar esse manejo, experimentando, apertando botões, né? Então, eu acho que, Ju, gostaria, assim, de começar te perguntando qual é o título e o subtítulo, né? Que você, então, consagra a essa saga. O título do texto, o título do vídeo é Uma Lambida, e o subtítulo é um ensaio audiovisual a partir do texto Monólogo cartográfico de referências e atravessamentos ou especulações sobre o hesitar. Tá. Como se escreve hesitar? Por favor, fala para mim. Com assim. H. Então, soletra. H-E-S-I-T-A-R. Ok. Então, hesitar é um verbo. Uhum. Uhum. E esse verbo, ele corresponde à ideia de êxito? Como se escreve? Hesitação. Como se escreve? Tá. Como se escreve êxito? Pode soletrar, por favor? E, acento circunflexo, X, I, T, O. Ok. Êxito é um substantivo, então? Não sei. Êxito é um substantivo que denota resultado. Eu acho que êxito. Resultado satisfatório. Sim, o meu êxito, né? Isso, não é? E aí o hesitar, então, é um verbo transitivo, né? Um verbo transitivo indireto e intransitivo também. Pense bem. Né? Claro, não poderia ser diferente, pois ficar em estado de dúvida, de incerteza, perplexidade. E eu acho que essa perplexidade é um pouco assim dessas imagens que você traz, que elas têm muito um tempo da pintura, porque é essa perplexidade que está estampada ali, né? No teu gesto de sustentar aquele tempo, aquela imagem, em busca de evidências da forma incerta, digamos assim, né? Claro, vou pensar na forma, porque tenho a impressão que essa lambida começa com... não sei se eu tenho como compartilhar aqui a tela, mas... Tem ali, ó, apresentar. Espera aí. Na verdade, isso que você está falando, o texto começa com essa pesquisa, hesitar. Eu falo assim, um monólogo cartográfico de referência, porque eu acho que eu estava tão cheia de coisas que estavam acontecendo comigo e eu precisava, tipo, tirar isso de mim. Então, sim, ele tipo ficou... uma caçamba de entulho, transformar, organizar como minimamente para elaborar isso, né? Estudar suas formas, enfim, mergulhar com essa perplexidade também, né? Com perplexidade. Então, Zu, vamos falar de imagens mentais, né? Porque você diz o texto, a palavra no teatro, a palavra dita, enunciada, ela, numa apresentação teatral, ela tem um tempo que é
o tempo da performance, do acontecimento, do evento. Ela é uma palavra evento. Sim. Também. Um acontecimento. Mas não somente, porque como sonoridade, ela também vai imprimir uma imagem sonora. Sim. Então, pensar aqui um exemplo, Yabadabadu, por exemplo. E ela, enquanto palavra, né, dita, porque ela pode ser um encadeamento de palavras que criam uma relação, que criam imediatamente no espectador uma imagem, né? E essa imagem, ela pode daí estar associada com o gesto que o ator está fazendo no momento, mas que daí ajuda, corrobora, para que você tenha uma ideia mais próxima do que aquilo, do que o diretor, ou o ator, ou aquela pessoa quis expressar com aquilo. Mas mesmo assim, na mente... A palavra no teatro, ela não está descolada como enunciação do gesto, da presença do público, inclusive, porque o público estando ali, quer dizer, esse observador, esse conjunto, esse combinado, esse contrato anterior de estar ali para ver algo e dar algo a ver, é algo realmente da ordem do evento, né? Muito embora a palavra, assim como o filme, essa palavra do teatro, ela também pode ser transportada, incorporada, impressa e gerar outros arquivos de imagens. Mas, Ju, sabe, o que eu acho interessante é a gente pensar essa lambida da escultura, assim, né, do ponto de vista escultórico, que tenho a impressão que de onde você parte, uma praia aí, né? E da imagem também. Porque como eu estou fazendo vários experimentos em vídeo, isso também está me trazendo a vontade que eu tenho ali quando eu estou percebendo, assim, né, quando eu estou trabalhando com o vídeo, entender, eu normalmente vejo uma coisa que já está no mundo, e aí eu vou com a câmera ali, e aí eu me coloco e fico pensando como eu me coloco aqui. E é isso, assim. Aí eu fico testando, tipo, movimentos de câmera, se a câmera fica fixa, se a câmera está na minha mão, o quanto eu posso lidar com aquilo que está na minha frente, né, através do vídeo, como daí eu esteja falando quase do próprio vídeo, né, de quase o próprio fazer do vídeo. Aí, às vezes, eu uso os artifícios, por exemplo, de mexer no tripé para tremer, ou... não são coisas muito produzidas para vídeo. Tem uma imagem uma parte desse vídeo que eu estou trabalhando ali com aquilo, eu produzi, que era uma vontade, mas não foi especificamente para esse vídeo, mas eu já estava com uma vontade de fazer uma experiência ali, a partir de vídeos que eu comecei a fazer com a minha boca, no close. Em que medida para você o fato desse edital, né, ter viabilizado, foi durante a pandemia, certo? Foi. Tá, foi então, um pouquinho final, eu não sei, não me lembrar, final de 2021. Foi um fomento da pandemia ou foi anterior? Foi no finalzinho da pandemia, mas não foi aqueles editais emergenciais, foi um edital de fomento. De vídeo. Mas era por causa da pandemia, porque eram só propostas digitais que estavam podendo ser veiculadas. Tá, e isso viabilizou, então, que você organizasse os teus registros, que você descreve aí, né, a tua experimentação, de fato.
né? A tua descoberta do aparato e produzindo imagens, porém absolutamente, digamos assim, em estado bruto, né? Ali quase como matéria-prima, assim, na eminência de, enfim, de ter um encaminhamento, que daí acontece através desse fomento, né? Então, com isso, surge efetivamente um aparato com o qual você passa a ter que lidar, que é a realização desse projeto, que foi toda a experimentação e também as horas de estúdio que você fez com as meninas, os registros, a gravação, quer dizer, já é esse projeto também gerando um outro material. Isso, um outro material, né? Pensando um pouco aqui nessa linha que é aqui viemos falar do processo. Então, eu entendo que tem dois percursos, dois tempos. Um é o tempo desde dessa escultura a qual me refiro, que é exatamente a forma de uma língua, né? Aquilo é um gesto escultórico irredutível, assim, né? Então, essa seria uma linha do tempo que eu tenho uma reflexão nos últimos dias, principalmente, a respeito de. E a segunda linha do tempo é esse vendaval, esse furacão que foi na tua vida, digamos assim, dentro da tua prática artística, realizar esse filme. Como filme a que você se propôs, né? E em que medida isso, então, resolve qualquer hesitação em relação a o que aquilo virá a ser. Ele toma uma forma. A segunda pergunta não é exatamente uma pergunta, mas são questões que eu trago. Calma aí, essa aí foi uma pergunta, então, de como que é? De que maneira que publicar isso, realizar isso, resolve essa hesitação? Isso, exatamente. Você quer fazer a próxima ou tem que responder? Vamos lá. Agora, você pode começar a responder, Ju, porque... É que, assim, a hesitação... todo esse... Meu amor, é o seguinte, o teu filme é poesia. Sim. Sabe? Poesia é o que restou, né? De uma série de questões que eu acho que são técnicas e interessantes e muito interessantes da gente discutir também, né? Mas é que para mim assim as coisas não estão separadas. É isso, eu acho assim. Eu não estou, por exemplo, dentro da academia, mas eu nunca deixei de ler, de estudar, de me informar, de fazer as coisas. E eu sempre mergulhei profundamente em vários assuntos. Né? Eu vivi uma maternidade tipo muito intensa e ela me trouxe milhões de referências. Eu saí um pouco do lugar, por exemplo, mais comum da arte ali, para vivenciar essas outras questões da vida, que me trouxeram outros repertórios, e eu estava com muito repertório. Quando eu parei, inclusive, um pouco a minha produção, eu continuei desenhando, fazendo alguns projetos, mas eu parei um pouco a minha produção escultórica. E aí eu voltei fazendo vídeos, né? A câmera estava muito acessível ali para mim. E aí eu acabei ficando com bem isso que você disse, um acervo gigantesco de produção de vídeos ali. Coisas que só podiam ser reaproveitadas num vídeo maior, por exemplo, num filme como esse, e coisas que já tinham a sua independência enquanto imagem, enquanto situação poderosa para se sustentar sozinho. E aí
eu estava lidando com todo esse conteúdo de pensamentos, e isso eu acho que numa fase ali da minha vida me deu uma certa confundida, sabe? Me deu uma certa... Vieram todas essas coisas à tona em mim, é como se eu tivesse um corpo multissensível, onde todas as coisas que eu estava estudando estavam acionadas ao mesmo tempo, mas isso realmente não estava organizado, ainda não está organizado. Não está organizado dentro de mim, como assim, como entender, como articular todos esses conhecimentos, como lidar com esse, que é quase o mundo que a gente vive hoje também, né? Cheio de informações, informações e informações, né? E não seriam só informações, mas sei lá, já estou com 42 anos, então eu tenho uma bagagem de vida, de experiência grande em diferentes... Com duas filhas, né? Duas filhas. Sim, duas filhas. Uma tem 22, né? A outra tem 11. A Valentina e a Olga. Com duas filhas, com uma experiência gigante com arte educadora, com pesquisando arte, estudando filosofia, estudando um monte de coisa. E tudo isso estava ali, eu falava, o que eu faço com isso, né? E aí o texto surge nesse momento como se eu pudesse vomitar tudo isso. Por isso que ele tinha essa característica de ser uma coisa quase infinita. Porque quando eu trago as referências, pense você colocar todas as suas referências num lugar, né? Só que daí ele acabou ficando uma coisa meio muito subjetiva, talvez, em alguns pontos, porque algumas coisas que eu dizia ali, por exemplo, fazer uma careta com a língua para que você tenha o envolvimento da sua intimidade, né? Porque a língua, quando você mostra a língua, num estudo que a gente fez, né, há anos atrás, estudando desenvolvimento infantil, mostrar a língua significa você... e na linguagem corporal, né, você falar e falar com a boca assim meio presa, é quase como você não está deixando sair muito de você, uma questão expressiva. Você cerrar os dentes, por isso que é quando você quer segurar isso e você quer, tipo, você já está dando um limite ali, tipo, e mostrando. E quando você mostra a língua, você está, tipo, abrindo o teu interior. Então, você está se expondo, né? De uma forma digamos. Então, você está se envolvendo intimamente, digamos assim. Então, eu ia trazendo partes, compondo esse texto com esses pequenos trechos de coisas que estavam dentro de mim ali, né? Até, inclusive, para, talvez, estruturar isso que estava... E me estruturar com esses conhecimentos, porque... a memória também, ela é uma coisa maluca, né? Então, a gente às vezes lembra, às vezes não lembra. Tem pessoas que têm uma memória melhor, tem outras que não. Então, meio que para criar um corpo disso também dentro de mim, né? Para afirmar também essas coisas. Só que, assim, eu sempre fui essa pessoa que tem uma indecisão gigantesca e uma hesitação gigantesca. Então, por exemplo, as pessoas tomam como certo que uma parede precisa ser lisa, correta, amassada, pintada. A minha parede da minha sala está descascando, por exemplo, e eu não consigo nem pensar em mexer, porque eu gosto das imagens que aparecem ali, entendeu? Sabe? Então eu fico pensando, não, mas eu devo arrumar? Ou mas eu devo deixar? Mas eu devo arrumar? Mas eu devo deixar? Porque, sabe, tem um favor em você arrumar, que aquilo vai ficar, digamos, mais limpo, mais clean, mas ao mesmo tempo vai me tirar a minha imagem que eu tenho ali. Então, essa hesitação, eu fico questionando esses lugares. O que é bom, o que é ruim? Porque isso são sempre... não existem generalizações a respeito, são sempre caso a caso, né? Então, nesse lugar das escolhas, essa dificuldade de justamente para cada coisa
tem a sua medida, né? Mas essa medida não é tão justa. Lembro quando eu fiz o livro, conversa sobre ela, eu lembro que acho que o Fábio falou, não, essa medida, a medida das coisas não é justa, assim, né? Não existe uma certeza absoluta para tudo. Fábio Noronha. Então, você são sempre escolhas, né? E são sempre relações. E daí você, editando, você percebe isso, que é uma... por isso que, lembra quando a gente tinha conversado sobre essa questão da colagem, né? De trabalhar essa espécie dessa colagem numa linha de tempo. Mas eu não quero que determinado minuto não tenha a ver com o outro anterior também. Eu quero que tudo tenha a ver com tudo. Por isso, ele acaba se configurando, eu acho, como um filme. Mas como eu acabei de finalizar, eu ainda não sei exatamente o que é isso. E é muito legal, porque eu quero ver isso daqui a algum tempo, porque eu estou saturada, saturada, sabe? Tanto que é até difícil assim, falar o que... Mas o legal é que me surpreende também. Eu quero que isso também me surpreenda. Então, às vezes, eu tomo umas decisões, tipo, foda-se, vai assim mesmo, porque pelo menos assim, depois eu vou poder ver e vou dizer, nossa, essa parte ficou uma merda, ou isso ficou ruim, ou, sabe? Pelo menos eu posso ver aquilo que eu defini naquele momento. Né? E aí pensar, para poder pensar, né, sobre isso. A ideia é meio que sair um pouco também de si, né? Ju, na escultura, você acha que, por exemplo, esse método, né, escultórico, né, de tirar, de cavar, de escavar e ir retirando sedimentos, né? Como que isso deve ter sido impactante, assim, trabalhar com colagem, né, numa ilha de edição, de vídeo, com imagens, com todo um acervo lá, um catatal. Querendo colocar, querendo tirar, né? Você acha que tem um contraste, assim, Ju, de método mesmo? Você diria isso? É uma pergunta, de fato, que me faço. Aí eu preciso pensar no processo escultórico, né? Porque o processo escultórico, ele tem muitos tipos de processo escultórico. O meu processo não é esse de pegar uma massa e tirar. Uhum. Né? Até quando eu vou trabalhar, por exemplo, com argila, eu já vou pegando tipo a quantidade que eu penso que eu vou aproveitar ali, e daí eu posso ir agregando, mas acho que não ir esculpindo a partir. Eu nunca fiz uma escultura, por exemplo, a partir de tirando partes. O que eu ia falar? Tem a coisa do cálculo, né? Mas isso que você diz, na escultura, é mais sintético, só que assim, depende de cada caso, né? No caso, por exemplo, as minhas esculturas são em fibra, o que eu estava trabalhando era com uma massa. A ideia era um procedimento sintético. Hoje em dia eu estou vendo o quanto disso eu aproveito no meu trabalho como arte educadora também. Porque, por exemplo, começo a trabalhar com bolinha, sabe os procedimentos mais básicos de uma escultura? Fazer uma bolinha, fazer uma minhoquinha, digamos, ponto. Na Waldorf, agora que eu descobri, né, faz algum tempo, que no Waldorf eles começam assim com as crianças. O ponto, a linha e o plano, que é você pegar a massa e achatar, e daí você pode fazer, tipo, relevos. Uhum. E eu começava fazendo assim, tipo, bem básicos. Eu fui fazendo esses procedimentos básicos e eles me chegaram nessas formas cilíndricas. E você não tem uma de mão aí, um protótipo dela, ou eu sonhei isso? Ah, bom, não tô louca total, então. Ah, não, de mão, assim, pequenininha? Eu não sei se ainda tem alguma. Eu acho que eu tenho uma lá
na outra sala. Eu tenho uma escultura pequena que eu posso pegar aqui. Pequena, isso mesmo. Uhum. Mas ela está toda empoeirada. Aí a posição dela é assim. Ai, meu Deus, que difícil enquadrar. Uhum. E aí, nesse procedimento de fazer o rolinho, torcer, daí juntar a parte e refazer e fazer, eu fui descobrindo essas formas simples. Então, nesse procedimento, daí tem algumas esculturas que são com metal, mas também são ideias de as formas mais sintéticas, né? Porque eu comecei a trabalhar com escultura quando eu comecei a trabalhar com espaço, né? Eu fazia uns desenhos no espaço, e aí a escultura vem nesse lugar, inclusive os tamanhos e as formas, né? Nesse lugar de quase uma intervenção no espaço, quase uma instalação ali. Então, pensando nessa relação com o vídeo, mas eu fiz muitas colagens também. Tipo, eu não mostrei isso, mas eu trabalhava com colagem, trabalhava com recortes em papel, fazendo, só que não com imagens, né? Mas mais, por exemplo, com papel colorido, pintado, ou papel colorido como o Matisse, por exemplo. Uhum. E aí, fazendo tipo desenhos com a tesoura ou com a mão e construindo imagens assim. E nesse processo é diferente, porque quando você está realizando a escultura, é imediato. Você, mesmo um protótipo, você tem ele imediato. Daí é o processo de como fazer. Uhum. E isso virar uma escultura de verdade, né, no material que você quer, no mundo. Ela já existe como uma ideia, por exemplo, num protótipo pequenininho, que eu trabalhava com esses protótipos pequenos. Mas, no caso do vídeo, os meus vídeos mais curtos, eles são assim também. Eu gosto disso, assim, tipo, é meio que imediato. Eu estou no lugar, eu vejo uma coisa, opa, eu vou trabalhar assim, com a câmera desse jeito, eu vou testando, né? Mas esse, que é o filme, essa montagem, ela é muito mais cansativo, porque justamente cria-se essa condução, que é uma narrativa, mesmo não tendo uma história por trás, ela tem uma linha do tempo, que é uma coisa totalmente diferente, uma linha do tempo extensa, ela tem relações entre um tempo da frente e o tempo de trás, né? Ela tem coisas que eu quero trazer como ideia, né? Que às vezes não se manifesta exatamente do jeito que eu gostaria. Por exemplo, no começo ali, eu filmei tipo uma janela com luz, muita luz do sol, e aí eu fui mexendo na câmera e aumentando essa luz. Tipo, então eu fui filmando a janela e aí eu fui na câmera aumentando a quantidade, a recepção de luz pela própria câmera. Então ela vai sumindo até ficar branco, quase branco, né? Então é branco, né? Só que daí fica só um resquício ali num cantinho da coisa da janela. É uma ideia, isso é tipo uma ideia, né? No filme, mas a maioria das coisas que eu filmo não são ideias, são coisas que eu vejo como forma, por exemplo. Que eu estou trabalhando muito com desenho, um desenho de plantas, e aí na pandemia aconteceu que a gente teve que ficar em casa, cara, e eu comecei a olhar para todas essas coisas que estavam ao meu redor. Tipo, eu tinha um monte de plantas e essas plantas faziam formas e desenhos muito, muito incríveis. Aí, tipo, as projeções das sombras no muro, essas coisas que estavam ali, tipo a mancha de café, sabe? Comecei a olhar para essas coisas e a poesia disso, assim, né? Dessa coisa, dessa alegria da vida. Aí, o conflito sempre foi, eu acho, como transformar isso numa pesquisa mesmo. Que daí eu vejo que tem várias formas, né, de você articular isso. Porque
a minha forma ela é mais visual do que conceitual mesmo. E eu acho que daí, no caso de um filme, ele traz, né, várias questões, o texto acaba trazendo questões e implicações que acionam mais dados da razão ali. Não estou sabendo, não sei, não é conceito, né, mas dados assim, tipo, pensamentos, né, outros que são do mundo, e que são meus e que são da política, da sociedade, né? Sim, o filme coloca isso muito bem. Eu acho que está bem Porque também daí a gente está vivendo uma situação que também não tem como sair, né? Fugir disso. Como você foge da situação que você está vivendo? Pois é. Não é uma fuga. A ideia não também é essa, né? Não. A ideia não é essa. A ideia não é fugir. É. E a ideia também não é representar isso panfletariamente, e nem representar isso. Por isso que eu me lembro que eu fiquei mantendo uma coisa assim na cabeça, né? Que eu estava pensando assim, nossa, eu preciso trazer todos esses assuntos. Daí depois eu falei, não, mas a coisa tem que ser a coisa antes do que representar a coisa. Né? E aí era isso, assim, eu quero que a coisa seja uma coisa antes de representar uma coisa, né? E aí era essa a ideia, né? Sei lá, né? Estou usando ali uma parte que eu filmei do Clube da Luta, né? Um filme, tipo, o Clube da Luta tem a história, por exemplo, ou alguns filmes, né? Você tem uma história, mas ele é o filme antes de ser a história, quase. A potência do cinema se expressa para mim nesse lugar, né? Parece que conversando, podendo falar, né, sobre isso que está acontecendo, que aconteceu, as coisas é esse lugar, né? A partir de que você fala, você também repensa, né? Por isso que foi importante essa nossa interlocução também, porque você fica muito no teu universo alimentar e no teu universo quando você está construindo, você fica sem falar com ninguém sobre isso. Por mais que esteja acontecendo, as coisas elas estão acontecendo no teu pensamento. Quando você coloca uma fala, você organiza e você cria a perspectiva, né? Novas perspectivas de olhar para aquilo. Aí a minha ideia também é, com esse texto, continuar, né? Talvez esse trabalho. Continuar, porque eu tenho as gravações em áudio completas, né? Do texto inteiro. São 5 intérpretes, né? A Grace Costa, a Raina Badzac, a Simara Ramos, a Magda Fidelis, a Sara Bonfim e mais eu. Né? Daí uma coisa que eu gostaria de falar, que é uma forma que eu consegui trabalhar com o texto, foi pensar, tipo, palavras, eu gravei, além de gravar o texto, eu gravei palavras, né, que eu tinha anotado, eu anotei, tipo, um arsenal lá de palavras, eu anotei um arsenal de frases de outros lugares, de livros que eu queria gravar. Gravei isso. E eu gravei, e eu tive a vontade de gravar trechos de música, como se fossem cantadas, na parte delas, cantadas. Isso é a parte do texto, né? Além de gravar o texto todo, eu gravei esses trechos de música, né? Por exemplo, de coisas que eu estava escutando no momento que eu gostava e que eu me lembrei. Então, eu gravei ali, tipo, que sufoco, que é daquele samba, né? Da Alcione, não posso mais alimentar esse amor tão louco. Daí, só que eu só gravei esse pedaço, que sufoco. Aí eu fui gravando partes, e aí, para mim, isso foi um material que foi massa de usar, assim, sabe? Porque aí isso já é uma matéria poética que entra nesse outro lugar da palavra que a gente estava falando, né? Entra nesse outro lugar do texto. E aí, usando isso,
tanto que eu dividi, né? Eu transformei o segundo ato meio que nesse lugar de várias palavras, assim, intercalando junto com essas frases, junto com esses cantares ali de trechos de música. E aí a colagem, ela fica mais colagem ali ainda, porque uma imagem se sobrepõe a outra, e a outra já são sobreposições, porque são sombras de árvore projetadas na janela, junto com... Então é tipo uma projeção em cima de uma projeção, em cima de uma projeção, em cima de uma projeção. Né? Uhum. Então, Cláudio, uma coisa que eu acho importante lembrar, bem importante, inclusive, foi a colaboração das tuas amigas, né, das meninas que também são artistas e que projetaram as suas vozes. Sim, a ideia era que elas projetassem essa minha voz. Como o texto ele era cheio de emendas ali, de vozes e coisas que a minha própria cabeça estava me falando, que ela, ao mesmo tempo que eu afirmava uma coisa, eu contestava ela com uma outra voz, por exemplo, que é nesse lugar da hesitação também, e do questionamento, dessas dúvidas e dessas situações onde as coisas podem ser aplicadas. Eu pensei que se eu lesse todo o texto sozinha, e eu percebi que eu não tinha fôlego para ler ele todo sozinho, ele não dava a entonação ou a diferenciação também, né, possível ali para aquelas falas. Então, por isso que eu convidei essas 5 intérpretes, são artistas, são maravilhosas, minhas amigas, que se propuseram, né, a gravar o texto comigo e ler e colocar a sua carga de interpretação. Isso foi ótimo também, porque depois, quando eu tive esse material, eu tinha uma carga de interpretação bem diferente e eu pude, né, ter isso como material. Opa, tem aqui uma entonação diferente, tem aqui... E tanto que eu aproveitei até um erro ali da Grace. Ju, então é isso. Eu acho que a gente pode encerrar. Né? Agradeço mais uma vez o convite para estar contigo e permaneço disponível. Que bom, obrigada. Eu agradeço muito você, a tua participação no projeto e tudo, e a disposição, né, para conversar sempre. É isso, foi um prazer. O que eu gostaria mesmo de fazer é assistir um vídeo teu hackeando o teu próprio espaço para mostrar um filme teu, que eu acho que seria uma linda forma da gente encerrar aqui. Que vídeo que você queria passar? Tá aí com o link? Cai lá. Você tá com o link aí? Eu não tô com a... Eu posso passar no outro computador. Não, eu passo o link aqui, ó, para ti, quer ver? Tô com ele aberto aqui. Vai lá, querida. Então, um beijo grande e bom Espera dia. aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço para abrir. Beijo, Margit. A gente vai encerrar aqui a transmissão, então, passando o vídeo. Quanto tempo ele tem, Ju? É curtinho, ele tem 5 minutos, 5 minutinhos. Lindo. Esse vídeo é uma gostosura mesmo. Deixa eu tirar nós, então. Então, vamos se despedir. Um abraço, tchau. Vou finalizar passando esse meu vídeo. Cai lá.